Farofa Conceito. Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Armin. E eu sou o Jean. E hoje a gente vai falar da música nova da Miley Cyrus. Mas antes disso, eu quero pedir pra vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais. É @Farofa Conceito em todas elas, Instagram, Twitter, TikTok. E também se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque a gente posta os episódios em vídeo ali também. Outra coisa que você pode fazer, caso você queira saber sobre o que a gente vai falar, escutar as músicas, tá inteirado pra quando esse episódio sair, é adicionar a nossa playlist no Music Friday na sua biblioteca, na Deezer, no Apple Music, no Spotify. A gente atualiza essa playlist semanalmente com todos os lançamentos que vão estar na pauta dos nossos episódios. Então, toda vez que vier um episódio novo, você vai conseguir escutar as músicas por essa playlist e ter a sua própria opinião, vir comentar com a gente depois nas redes sociais o que vocês acharam. E é isso, temos recados, meninas. Eu terminei de assistir uma série que eu comecei a falar no último episódio, eu acho. Acho que foi. Que é The Residence, que foi traduzido como Assassinato na Casa Branca, que é uma série da Shondaland, da produtora da Shonda Rhimes. E ela é uma bem pegada Entre Facas e Segredos, Knives Out, de investigação policial, só que tipo, tem um humorzinho meio sassy, uma dinâmica diferente. E gostei bastante, acho que é um tipo muito específico de conteúdo, de produção, que é curioso que, pelo menos as pessoas com quem eu falei, a maioria, não de forma absoluta, mas a maioria gosta bastante. Tem pessoas que, tipo, não ligo. Mas é raro ver esse tipo de produção. E aí eu gostei bastante, e foi uma série que foi meio ofuscada por adolescência. Também Netflix, né? As duas estão na Netflix. Mas, se você gosta, eu recomendo muitíssimo. Não vou dizer que ela é longa, são 8 episódios de mais ou menos 1 hora, e o último especificamente é longo, ele tem tipo 1 hora e meia. Então, o último eles deram uma. Não é nenhuma arrastada, mas é tipo. Eles quiseram meio que fazer um recap, assim, e falar de muita coisa que já tinha sido falada, só pra relembrar. Então ficou um filme praticamente, né? Tem filmes mais curtos que isso. Mas é isso, recomendo, gostei bastante. Gente, eu vou falar do assunto do momento, que é o remake de Vale Tudo, que pelo menos está tomando o meu mundinho, não sei o de vocês. Mas estreou nessa semana finalmente, né? A gente tem a Thaís Araújo como a personagem principal e a Bela Campos, que estava todo mundo esperando que fosse ser um fracasso e que ia entregar uma Maria de Fátima ruim. Mas aparentemente ela conseguiu conquistar as pessoas, a internet tem gostado da forma como ela trouxe uma Maria de Fátima menos sonsa e mais atacante no sentido de vilã. E não sei, assim, a repercussão tem sido positiva, tenho gostado e vou continuar assistindo. Tem alguns ouvintes aqui que vieram falar comigo, o Renan veio comentar comigo que ele tá assistindo a original e também a atual, então acho que vai ser mais um sucesso aí pra Globo, espero que a audiência comece a voltar depois do fracasso que foi Mania de Você, e o Big Brother também. Então eles estão pecando aí um pouquinho nesse comecinho da novela. Mas acho que vem aí. Eu, inclusive, vi um negócio que, com o lançamento da nova, a antiga tá, tipo, quarto lugar de coisas mais assistidas do Globoplay, ou algo do gênero, e eu fiquei, olha! Difícil, né? Tipo, acho que muito se fala do original quando se faz um remake ou alguma coisa assim, mas muito se fala, não muito se engaja com o original. Achei uma coisa curiosa. Eu acho que as pessoas, para poder comentar, né, tipo, poder falar mal ou bem de uma coisa, elas têm que ter o comparativo, né, porque não adianta nada você ficar falando, a Glória Pires era melhor, e você nunca viu. Como é que você vai saber se ela era melhor ou não? Então, eu acho que as pessoas estão curiosas. Isso é positivo. Tem umas coisas muito diferentes, porque a primeira versão, ela tinha, como ela fala muito sobre questões sociais, a Regina Duarte, que interpretava a Raquel, ela tinha pautas que na época eram consideradas meio progressistas, só que hoje em dia são retrógradas, né? São meio reacionárias. Então, os escritores da novela estão adaptando um pouquinho, e aí eles tiraram algumas cenas meio icônicas, e aí as pessoas estão começando a entender que tom a novela vai ter. Então, veremos. Maravilha, gente. Eu comecei a ver Adolescência. Muito interessante, muito legal mesmo. Parece ser muito boa. E além disso, acho que
eu não fiz mais nada. Fiquei só. Ah, e o White Lotus, né? Que o último episódio ainda não vi. Mas também tô achando. Hum, não sei se eu tô amando, mas eu não tô Dizem desgostando também. que o último episódio parece que vai entregar, assim, o desfecho da temporada. Então, é que essa série, ela não tem nada acontecendo até agora. E aí os dois últimos ficam com... Ela vai de uma forma... Acho que a Armin tinha falado disso. Que era lento, 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 lento. Aí de repente acontece tudo. Então, sei lá. É que Tipo, a primeira temporada acho que tem só 6, não é, Armin? 6, a primeira tem 6, a segunda tem 7, essa terceira tem 8. É que a questão não é nem só que ela é lenta, lenta, lenta e aí explode no último. Acho que você vai começando a entender melhor as dinâmicas e, tipo, vão criando pequenos atritos que vão acumulando entre os personagens. Só que nas 2 primeiras temporadas era uma coisa meio gradual. Então ela começava bem devagarzinho, você ficava tipo, ah, tá bom, eles estão de férias. E aí o negócio ia subindo um pouco, episódio a episódio. O que tá diferente na terceira é que esse pouco a pouco de episódio a episódio tá bem pouco. Então ela não tá que, tipo, ela tá crescendo. Ela tá quase que flash, assim. E nas outras 2 temporadas, o 7º episódio, ele já terminava com um baita gancho. Pra você ficar tipo, eita cacetada. E aí você sabia que o 8º ia entregar tudo. E aí nessa, não vimos o 8º, né, que enfim vai ser o último. Mas o 7º já foi meio tipo, tá bom. Foi mais dessa coisa meio pacata. Então, eu vi, assim, várias pessoas que a minha volta estão falando que a terceira é a mais blé até agora. Mas tudo pode mudar no último episódio. Então vamos ver. Vamos ver porque... Ah, sei lá. Gosto muito do mundinho White Lotus. Inclusive, não é notícia. Mas já vou aproveitar e entrar nessa vibe de dar notícias. Começaram a sair algumas fofocas de que as gravações da terceira temporada foram praticamente um White Lotus em si, assim, porque, né, várias pessoas que ficaram, tipo, sei lá, 6 meses hospedadas na Tailândia pra fazer a gravação. E amizades surgiram e rixas surgiram, aparentemente, entre o staff e o elenco. Ninguém falou nada, falaram, tipo, não vou apontar nomes aqui. Mas uma das coisas que vazou foi o compositor da trilha sonora, que brigou com o Mike White, que é o criador e... Eu não sei se ele escreve e dirige todos os episódios, mas ele faz isso em vários. É o showrunner também. E ele disse que... O compositor disse que ele queria colocar o... na música dessa temporada. E o Mike White barrou. O quem? O quê? Ele queria O colocar som. quem na O música? som, tipo, que é Ah, entendi. muito, tipo... E aí ele deu uma lacrada e não deixou. Não deixou, e aí parece que isso foi tipo a gota da água e o compositor falou: não volto mais. 4ª temporada não estarei aqui. E aí é uma coisa, né? Nossa. Porque realmente a trilha sonora era um aspecto. Era o fio que Bem ligava importante. as temporadas. Então, vamos ver. Ah, é babado. A gente gosta de babado assim por trás das câmeras. Vocês viram essa semana que teve o Chiquititas Gate? Que parece que a atriz Julia Gomes falou que ela era excluída nos bastidores de Chiquititas, nessa nova versão que rolou. E aí as pessoas falaram, ei, pera lá, você fala que era excluída, mas você não conta que você fazia bullying com todo mundo, chamava as pessoas de pobre, chamava os outros de feio, roubava o namorado da amiga. Caralho! E aí vários atores começaram a se pronunciar. E todo mundo terminava com, mas éramos crianças, né? Aposto que ela já mudou. E então foi engraçado. Eu fiquei vendo esse babado aí essa semana e foi bom porque todo mundo jogando o shade e todo mundo falando das coisas que aconteceram, mas todo mundo terminava com, tá tudo bem agora, éramos crianças e hoje todo mundo é adulto. Mas qual Mas claramente várias pessoas machucadas. última Chiquititas? É o que tinha a Giovanna Grigio, sabe? É aquele lá de 2000 e tralala, Tá, sei lá. tipo, não é que você falou Não esse foi da último. nossa Não, é época. que você falou esse último como se fosse, tipo, 2 anos atrás. Não, É o tipo, mais vai, recente, não. 2000 tipo e... 2010, talvez. 2013. Naquela... Por aí. naquele auge da cultura pop. Mas eu achei engraçado, assim. E Julia Gomes é uma menina que participou do The Voice também. Ela tem uma voz boa. Enfim, adorei saber sobre o Chiquititas Gate. Vocês têm coisas mais pra falar nesse comecinho? Não. Vamos pro primeiro quadro.
Você não pode dormir sem saber. Gente, esse quadro aqui a gente traz realmente as coisas que você precisa saber pra ficar bem informado, ter assunto pra quebrar gelo naqueles momentos que você tá esperando todo mundo entrar numa reunião do trabalho, sabe? Como, por exemplo, esse aqui é um ótimo quebra-gelo, realmente, de reunião de trabalho. André Surak diz que salva casamento. Abre aspas, 90% dos clientes são casados. Eu não duvido. Gente, nasceu a primeira filha da Manu Gavassi. Fiquei bastante feliz com essa Fofa. notícia. Não saiu em quase nenhum lugar. Porque ela, como vocês sabem, é bem reservada desde que ela saiu do Big Brother. Mas nasceu. Feliz por ela. Gente, Pablo Vittar vai lançar uma música com a Nath Peluso. E aparentemente essa música não vai ser lançada pela gravadora dela atual, que é a Sony Music Brasil. Aí perguntaram se ela tava saindo da gravadora e tal. E aí a gravadora respondeu: não temos nenhuma informação sobre isso. Será que ela tá? Tava indo de mochila pra Copa? Então, que isso? Como é? Vai lançar por onde, então? Conta pra gente. Tá traindo. Pablo's time is always right, né? Não é mesmo? Gente. Ah, não, é o Armin. Desculpa, furei a fila. Tá tudo bem. Vera Fischer posa em aula na piscina. Abre aspas, corpinho tem que voltar pro lugar. Ela é Miss, né? Ela é Ela Miss. sabe o que ela faz. Depois do fracasso, aparentemente considerado, né, pela mídia de A Branca de Neve, a Disney deu um passo para trás na produção do live action de Enrolados. E a internet reagiu dizendo que a Rachel Zegler de fato é uma das maiores de sua geração, porque além de ter feito franquias legais, ela conseguiu parar essa onda de live actions da Disney. Ela foi o vetor que aguentou Gal Gadot e ao mesmo tempo parou uma grande empresa de mídia de fazer live actions que as pessoas não estavam gostando. Mas eu trago aqui fatos. Eu acho que Aladdin, Bela e a Fera, Mowgli e Cinderela foram ótimos live actions. Aí acabo o meu caso aqui. Eu adorei que, tipo, tem gente falando que a Disney, inclusive, quis usar a Rachel Zegler de, tipo, de bode expiatório pra toda a situação, falando até que tentaram barrar ela de fazer os pronunciamentos na questão de Israel e Palestina, e, enfim, não entra aqui nesse tópico. Mas o pior de tudo é que a internet está amando-a e, tipo, levando ela como, tipo, ícone Total. em vez de fracassada. E sabe o que é? O problema, eu não assisti esse filme, mas eu duvido que o problema seja a Rachel. Tipo, Não, e tem gente que fala Eu que a não acho que Rachel ela é é o o que problema. salva o filme. Tipo, que a Gal Gadot tá tosca e que, enfim, tem questões com os anões. Tem muitas questões, gente, sabe? Tem, tipo, quase exato, e 100 o problema, anos o eu acho que filme. o problema não é ela parece ser muito mais a solução, enfim, Disney, sei lá, né, vai caçar seu rumo, sabe? Gente, tá rolando aí uma tretinha que a Marina Sena lançou o álbum dela, né? O Coisas Naturais. A gente vai falar sobre isso no próximo quadro. Mas, aparentemente, tem umas indiretas ali pra ex do Juliano Floss, que era o ninfeto, que hoje não é mais ninfeto, e que a Marina namora. E aí, a Vivi deu um tweet ali falando: silêncio, o hate de hoje é por ser bonita. Porque, aparentemente, a Marina Sena chamou ela de bonitinha. Apenas, numa faixa do álbum novo. Pra quem gosta de subcelebridade aqui, né? Porque a gente tá falando de um nível bem baixo de discussão. Gente, tudo. Ainda Estou Aqui deixa os cinemas brasileiros após 5,8 milhões de espectadores e chega ao Globoplay. Tudo. E eu queria trazer aqui que com essa run, essa passada pelos cinemas, o longa se tornou o 10º filme com maior número de espectadores no Brasil e o 5º com maior bilheteria. Então, realmente, Fernando Torres, você faz tudo. Gente, tinham boatos de que Grey's Anatomy viveria mais tempo do que a democracia dos Estados Unidos, e parece que esses boatos estão prestes a se tornar realidade, porque Grey's Anatomy foi renovada para a 22ª temporada. Então, parabéns a todos os envolvidos, e por essa série, né, que vai viver mais do que a democracia nos Estados Unidos. Gente,
a Shakira anunciou mais shows nos estádios nos Estados Unidos, ou seja, está com demanda e diz que o Alejandro Sanz vai sim participar de alguns deles. Ele que é a voz que canta com ela em um dos maiores hits da carreira dela, que é o La Tortura. Essa daqui precisa, né, gente? Porque vai fazer muita diferença na vida dela. Mariah Carey quer reembolso de despesas legais em caso de plágio rejeitado de All I Want for Christmas Is You. Ai, tá bom, Mariah, realmente, né? Tem que caçar o que é seu por direito, né? A Taylor já ensinou isso pra você. Gente, a Meryl Streep tá negociando pra interpretar o Aslan, que é o leão de As Crônicas de Nárnia, nessa adaptação, que vai ser dirigida pela Greta Gerwig pra Netflix. Não sei se vocês esperavam por essa, eu não. Gente, que isso? Um leão com voz de mulher? É Como uma que- leoa, a Beyoncé já A criou Beyoncé já fez tendências. isso. E leoa, por acaso, tem juba? Vai ter que mudar o animal. Quer dizer, Pode ser o- não Ei. binária. Ou, Ah. como já. Tô brincando. Como já diria a Ariana Grande, God is a woman, não é mesmo? Não, de fato, né? Ela é a Meryl Streep, ela interpreta o que ela quiser. Se ela quiser ser uma latina em um filme da Netflix França sobre um cartel de drogas do México, ela pode ser. Tá correto, amigo. Inclusive, eu acho que é uma honra pro leão ser interpretado pela Meryl Streep. Gente, o João, aqui eu vou dar uma notícia que eu já sabia, eu acho que todos vocês também, mas eu soube antes. Vai fazer uma pausa na carreira dele depois, né, desse show que ele fez no Lollapalooza. Agora ele descansa, ele deve ficar 1 ano, pelo menos, sem fazer mais nada, sem lançamentos. Eu sei disso porque eu ia fechar ele pra uma publi. E aí a Universal falou, não dá. Não dá, porque depois do Lola ele vai embora. E a Luísa Sonza 2 volta. anos? Deve ficar pelo menos 1 ano. Sem fechar Eu nada, acho- nem de publicidade. Eu acho. Ai, não sei. Enfim. Então, eu acho que ele tá sem ideia. Porque ele já copiou a Taylor Swift em tudo que era possível. E a Luísa Sonza volta no segundo semestre, hein? Abrindo! A louca! Vem aí. Eu tinha visto uma fofoca que eu não estou achando, mas que, tipo. Também já era meio sabido, mas que. Parece que as gravações de Pilantra dele com a Anitta causaram nos bastidores. E até por isso que eles demoraram tanto pra cantar essa música ao vivo, porque ficou meio que um climão. Mas eu não Mas achei. já tinha acontecido isso, né? Na gravação dele com a Luísa Sonza Com a também, de Luísa fugitivos. também. Tipo, é porque ele é gay e elas ficam querendo sarrar e pegar e beijar. E aí, tipo, não. Não. Só que ele É não que quer não- falar. É que os boatos aqui que o Arme leu e que eu acho que eu li também é que o namorado dele não fica muito satisfeito com essas sarradas. Ficou incomodado. Enfim, né? Ele gosta de meninos e meninas, né, Fábio? É. Enfim, acho que a gente pode mudar de pauta e falar de uma mulher heterossexual de Santo André. A Dua Lipa confirmou shows da turnê Radical Optimism no Brasil em novembro. Vai acontecer aqui em São Paulo, pelo menos vai acontecer no Morumbis no dia 15 e no dia 22, lá no Rio de Janeiro. Animados? Já vão comprar seus ingressos? Não sei se eu vou, mas eu quero ir. Falando de outra mulher hétero, e essa daqui eu confesso que, enfim, não sei se é bait, mas a gente lê a manchete. De volta à música, Jessica Simpson bebe esperma de cobra para melhorar Não. a vocal. Gente, que... Parece uma matéria da Vice, lembra? Tipo assim, É, tipo- bebi drink com porra para você não precisar, sabe? Sim. Assim. Que coisa horrível. Horroroso. Gente, eu não sei se eu tenho mais nenhuma notícia assim. Eu acho que com essa da Jessica Simpson a gente termina. Por favor. Derramos o quadro. Onde a gente vai chegar, sabe? Se a gente How continuar. low can you go? É. Ai, vamos lá. Giro da semana. Ai, gente, a gente entra agora no quadro que a gente também informa vocês, mas não somente das informações públicas disponíveis, mas também das nossas opiniões, porque isso aqui é ouro. Mas a gente começa mencionando alguns lançamentos musicais e depois a gente, de fato, hoje vai falar de Miley Cyrus. Mas enfim, vamos começar aqui com as menções, porque o Edinho tá de volta.
Depois de dominar o mundo da matemática, Ed Sheeran decidiu que vai criar um novo universo em sua discografia, focado nos sinais da indústria fonográfica. Né? Então, os próximos 5 álbuns vão ser Play, Pause, Rewind, Fast Forward e Stop. A gente até começou a mencionar isso, enfim, né, episódio passado, 2 atrás, não sei. Ui, ui, ui. Enfim, ele deu início, então, à sua nova era com o lançamento do single Azizam, que significa Azizam, em persa. Ah, não, desculpa. Significa meu amor. Pô, Olha yes. só. Azizam. O que significa Azizam? Pra vocês que não falam persa. Eu, inclusive, tinha visto numa entrevista que ele tá querendo, né, ser mais aberto e expandir os horizontes, e que ele tá se inspirando em sonoridades, instrumentos e ritmos da cultura oriental, principalmente persa e árabe. Bem diferente, né, pro Ed Sheeran, que tava sempre ali na sua caixinha. Inclusive, não sei explicar tecnicamente, não sei se o Fábio talvez saiba, mas as escalas harmônicas da música oriental, ela é muito diferente da nossa ocidental. Eles, inclusive, têm mais notas do que a gente usa aqui no Ocidente. E pra ele é importante expandir mesmo esse range, porque ele já foi acusado de plágio algumas vezes, e a resposta dele foi: temos apenas 8 acordes. Tipo, são as mesmas 8 notas para todo mundo. Meu amor, vai viajar. Não são, não. Essa música Azizam já chegou com um clipe, e o álbum não tem data de... Tem, parece que é agosto. Agosto desse ano. Oh, meu Deus. Ele vai vir depois do Autumn Variations, né? Que saiu em setembro de 2023. E que foi aquele, tipo, pós, assim, as matemáticas, né? Depois do Subtract, que também foi de 2023. Lembrando ainda que o Ruivinho está em turnê mundial com a Mathematics Tour. A agenda de shows começou em 2022 e tem datas até setembro desse ano. Nossa, então ele vai lançar o álbum do novo capítulo da carreira dele, enquanto ainda em turnê... Ai, gente. Olha a lambança. Amigo, eu acho que ele tá eternamente em turnê, assim. Eu acho que é uma constante, sabe? Uhum. Não é algo que para. É isso. Tipo a Pink, naquela época lá, que ela lançou um álbum, depois ela lançou outro, e aí ela continuou. Enfim, gente, naturalmente latina, Marina Sena voltou com seu terceiro álbum de estúdio como artista solo, que se chama Coisas Naturais, um projeto inspirado pelo bofe dela, ex-ninfeto Juliano Floss, e feito em uma viagem de integração com os membros da sua The Scene, a outra banda da lua. Esse álbum já contava com o single Numa Ilha, e ela aposta agora em Ouro de Tolo como a próxima música de trabalho, esperando irritar naturalmente, como aconteceu das outras vezes. Sucesso pra ela. Eu gosto muito da Marina, porque eu mandei um tweet aqui pro Fábio, que ela se esforça pra ser sub, mas ela é naturalmente artista, não tem nada que ela possa fazer. Ela Uhum. E ela acaba com a soberba dos artistas do MPB, que tipo assim, ai, tem que ser aquela coisa que não pode. Imagina, ela flerta com ex-fazenda, entendeu? Ela pode ir pra fazenda um dia e ela vai continuar sendo artista. Eu acho isso lindo. Enfim, vou falar de outros 2 artistas aqui agora. O responsável por tirar a Anitta do cativeiro foi o bissexual Pedro Sampaio. Ou o dinheiro, né? Porque a Anitta também não é besta. O importante é que a Anitta botou a Larissa Good Vibes pra descansar e lançou um funk eletrônico com o DJ que mais tem orgulho do seu próprio nome, o Pedro Sampaio. A música em questão é Bottom Funk, que é a faixa desbloqueada do último álbum do Pedro, o Astro, que foi lançado no ano passado. Essa obviamente não é a primeira parceria dos dois, que já tem no currículo os sucessos No Chão Novinha, Dançarina e Joga Pra Lua. Lacre. Já veio com um clipe, então vão lá assistir. Pois é, gente, as Kakuras e a ala geriátrica estão em festa. Porque mesmo aposentado dos palcos, o Elton John se juntou à sua powerless Brandi Carlile pro lançamento de um álbum que demorou pra sair, mas ficou pronto em somente 20 dias. Who Believes in Angels, que é o nome desse projeto. O Elton tá falando que vai inaugurar uma nova fase da sua carreira, né? Enfim, e foi precedido pelos singles homônimo, o nome do álbum, Who Believes in Angels, e Swing for the Fences. Além disso, o disco ainda tem Never Too Late, que é a canção do documentário Elton John Never Too Late, né, que foi indicado esse ano ao Oscar de melhor canção original. Mas perdeu, e não vamos falar né? pra quem.
Ah, vamos falar. Perdeu para aquele filme que ninguém nunca mais vai assistir, da Emília Pérez. Inclusive o maior mico da história ali. Pois é, Ai, ai. gente. Bom, a maior boca aberta do mundo resolveu soltar o vozeirão nessa música que é o tema do nosso episódio, né? Na semana passada, a Miley Cyrus liberou as 2 primeiras faixas do próximo álbum de estúdio dela, que foram Prelude e Something Beautiful, que é a faixa título. Acontece que nenhuma dessas 2 eram singles. E aí a gente não era obrigado a ficar comentando sobre a artisticidade exacerbada da nossa exec da Disney. Por isso a gente esperou até essa semana pra gente comemorar e comentar o lead single do álbum, que é End of the World. Esse sim é o oficial. Embora só tenha sido oficialmente lançada agora, essa música já era conhecida por alguns fãs desde março de 2024, quando a Miley apresentou pela primeira vez em um evento privado no Chateau Marmont. A música aparenta detalhar mágoas, reconciliações e os bastidores turbulentos da família Cyrus depois do divórcio dos pais da cantora, que no caso, Tish Cyrus e Billy Ray, que se separaram e aí rolaram boatos de traição e tal. E aí a Tish casou com um cara que aparentemente era ex-namorado da filha dela, que é a Jirina, a Noah. Enfim, segundo relatos da mãe da Miley, que é a Tish, ela foi ao altar justamente ao som dessa canção pra casar com o atual marido dela. Esquisito, babado, sei lá. Gente, enfim. O Something Beautiful é um álbum visual que tá sendo produzido pelo Sean Everett, que é um cara que já ganhou vários prêmios técnicos no Grammy, inclusive sendo responsável pela mixagem do Album of the Year Golden Hour da Casey Musgraves. E vamos de aclamação. E aí, o que vocês Vamos acharam? aclamar? Eu vou. Vamos aclamar? Eu Então vou. Então quem não for, comece. Tá. É. Adorei que vocês botaram no Spotlight e eu não tenho nenhum problema com End of the World. Eu adorei essa faixa. Eu amei essa faixa. O que eu não gostei, mas não é pauta, olha que coisa, foi a faixa título Something Beautiful. Vamos falar de End of the World? Que maravilhosa. Fala de todas. Não, é que tipo assim, quando começou Something Beautiful, o rolê foi. Eu tava, nossa, gostoso, uma vibe. E aí do nada, a Miley Cyrus me vem e quer me arrebatar e eu não tava preparado. E eu continuo não preparado pra aquela parte, pro refrão de Something Beautiful. E eu achei que tem uma dissonância muito forte, assim. Ela vem com uma força tão, talvez, descontrolada, que passa o nível, tipo, nossa, um conceitão, e pra mim fica, assim, ruídos. Somente ruídos. Então, realmente, Something Beautiful, pra mim, é muito difícil de digerir. Diferente da End of the World, que é justamente o ponto aqui. Eu acho que é uma faixa com altíssimo potencial. E o que eu tenho que aclamar da Miley é como que ela tá conseguindo navegar entre ser farofa e ser conceito. E ser farofa conceito entre as eras dela. Então, assim, Qual é o nome do álbum, gente? Esqueci. Endless Summer Vacation. Obrigado. É uma farofa. É uma farofa boa, mas é uma farofa. Eu amei você assim, ó. Qual o nome do álbum? Ai, ela inventou essa pose, não sei se vocês sabem. Mas era uma farofa. Uma farofa muito boa, mas era uma farofa. E esse projeto aqui, ele já chegou com isso. Ele já chegou com uma vibe assim, vou ser conceito. Até vir o single. E aí o single, ela fala, não. Você vai sentar no chão e talvez chorar em posição fecal, mas você também vai dançar comigo. Vamos rir do fim do mundo. Então, eu acho que é uma coisa... já que estamos na merda, né? Uma coisa, assim, despretensiosa, YOLO, você só vive uma vez. Que talvez a Miley Cyrus seja uma das poucas pessoas que consigam transformar todos esses sentimentos em arte. Então, parabéns pra diva. Só isso que eu posso dizer. Vamos ver o álbum. E aí vamos ver se Something Beautiful depois desce. Mas tem tempo. Quer dizer, 1 mês e meio, sei lá. Eu adoro como a Miley se tornou o nosso David Bowie. Porque ela é muito boa. Ela é muito boa e eu acho que essa sonoridade combina muito com ela. É uma artista de uma visão e que já foi. Ela mostra que tem salvação, Demi Lovato. Tem como você vir de uma carreira esquizofrênica e conseguir entregar conceito, aclamação, só evoluir. Tem como.
Eu não sei em que momento que você vai conseguir fazer isso, mas a Miley Cyrus prova que é possível. E eu acho que isso tudo acontece muito do Plastic Hearts pra frente, assim. Quando ela assume essa sonoridade mais roqueira. E que começou de um jeito talvez um pouco mais exacerbado antes, até ela encaixar, né? Se encaixar nos trilhos. Mas o bom é que ela não fez funeral pra música pop dela, né? O que eu queria falar sobre essa música, eu acho que esse tom épico combina muito, tem uma atmosfera nessa faixa que é fofa ao mesmo tempo que é triste. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho que a produção tá muito boa, tá muito legal. Acho que combina com a voz dela. Apesar de que em alguns momentos parece até uma baby voice, assim, que ela canta nos versos, né? Porque tá bem fininha, bem. E eu fiquei bem feliz com esse lançamento. Eu acho que eu já não tenho mais dúvida de que Miley Cyrus é artista, é a maioral, sabe? Ela é sensacional. Bucetuda. Sensacional. Ela é uma. Ela é incrível, assim. Eu acho que esses últimos álbuns, especialmente o Endless Summer Vacation, mas talvez esse aqui seja o maior projeto artístico dela, assim, de artista, selo artista, e tá aqui e é inquestionável, sabe? Que ela tem talento, que ela é boa em absolutamente tudo que ela se propõe a fazer. Eu achei que essa música aqui foi excelente e eu acho que esse álbum vai ser excelente, tão brilhante quanto essa faixa. Gente, eu achei esse lançamento estupidamente chique. Em todas as suas formas, assim. Acho que a letra tá super boa, a produção tá muito requintada, e eu achei que parece que, não que ela esteja mirando nisso, mas isso se encaixa muito naquela sonoridade, tipo, Antena 1, um pop até um pouco maduro, sabe? E eu acho isso tão legal pra Miley, pensar que ela já teve tantas vertentes dentro da carreira dela e agora ela chega nesse lugar que lhe cabe muito bem e que ela está muito confortável. E pra gente que é fã também isso é muito gostoso de ouvir, porque acompanha até, pelo menos o nosso, né, aqui, a nossa evolução enquanto pessoas que gostam de música pop. Hoje, pra gente, ouvir esse tipo de música faz muito sentido. Talvez se a gente fosse mais novo, não. Mas o legal é que ela acompanha a nossa geração também. Então, é muito gostoso ver o desenvolvimento artístico da Miley. E eu acho que essa música, ela vem sim pra coroar tudo isso. Como o Fábio falou, eu acho que ela tá num momento muito legal da carreira dela e eu tô bastante ansioso para esse álbum também. Só que é um ansioso diferente, né? É um ansioso, tipo, de ver a evolução dela como artista. E não aquela coisa do tipo, ai meu Deus, como que vai performar? Como que as pessoas vão aceitar? Porque fato é, mesmo que isso não performe em paradas, ela já está entrando na casa das pessoas de uma forma diferente. Isso vai tocar de uma forma ou de outra. Isso vai ser ouvido. Assim como, sei lá, John Mayer não é um cara que pega paradas, mas as pessoas ouvem, ele toca na rádio, quando ele faz show lota, e é muito legal ver o rumo que a carreira da Miley tá tomando. Então, eu adorei essa música, achei chiquérrima, chiquérrima, o clipe lindo, maravilhoso. E ela nem faz muito, né? Tipo assim, ela faz parecer muito fácil naquele clipe. Tipo, é muito. Ela só tá ali com um vestido maravilhoso, com uma banda e com os visuais, e isso já é muito, já entrega muito dela como artista. E, ai, eu amei esse single. Achei que é um dos melhores leads da carreira dela. E isso porque tem Midnight Sky também, que é muito bom, né? E Flowers, obviamente. Não, mas é. Mas acho que Flowers ainda. Eu nem colocaria Flowers como uma das melhores daquele outro disco. Acho que tem Valid Chemistry, que, Uhum. sabe, são chiques, estão ali. River também. River é maravilhosa também. Uhum. Mas eu gosto como ela consegue misturar esse eletrônico e orgânico muito bem, assim, porque vira essa atmosfera justamente por conta disso. Não é só uma música em cima de uma batida, mas tem ali a guitarrinha, tem o violãozinho. Pô, ela é demais. Nossa, essa música, achei tudo. Lacrou. Diva. E é isso. E é isso. É Right isso? on time. Temos um episódio? Abemos.
Até semana que vem, gente. E lembrem-se, hein? Azizam significa Azizam. Ai, meu cor. Ai, meu core foi muito chique, né? Ai, Ai, meu core. Ai, meu core. Ai, meu core. Seu coração. ai gente. Em té. Um beijo, gente. Tchau.